Bom, gente, vamos falar agora sobre reforma tributária. Nossa, a reforma tributária finalmente saiu do papel depois de tantos anos de debate, né, Fred? Nossa, foi uma luta. Bom, os impostos agora IBS e CBS já são uma realidade, gente, apesar de que as mudanças na captação de impostos, elas só, né, chegarão ao seu produto final, né, a sua vigência plena em 2033. Mas e até lá, o que a gente faz? A gente tem que ficar a par, muito bem a par de tudo isso. Os impostos da reforma para os municípios são profundos, os impactos dessa reforma para cada gestão municipal são profundos. Também são pouco conhecidos, pouco compreendidos pelos gestores, e é fundamental que os prefeitos conheçam a fundo essa nova realidade. E para falar sobre esse novo cenário, a gente vai convidar aqui ao palco Alan Martins. Alan é auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, é doutorando em administração pela USP e é mestre em Direito Tributário pela Unesp. Gostaria de que vocês recebessem o Alan com muitos aplausos aqui no palco. E antes de eu passar a palavra para você, Alan, eu queria aqui registrar a presença da nossa prefeita de Itirapina, a Dona Graça, carinhosamente chamada de Dona Graça, Maria da Graça Zucchi Moraes, prefeita de Itirapina. Muito bem-vinda, prefeita. Com a palavra, Alan. Bom, muito bom dia a todos, a todas. Eu coloquei aqui, não é minha foto, hoje eu estou representando, parecido, Rodrigo Espada, estou representando meu amigo Rodrigo Espada, por uma questão de agenda, né, já podemos falar, ele é candidato a deputado federal, e por uma questão de agenda política desencontrada com os demais candidatos que aqui estarão hoje, ele não pôde estar, e pediu para um professor vir falar com vocês. O Rodrigo, ele ultimamente exercia o papel de presidente da AFRESP, Associação dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo, e também da FEBRAFIT, Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Ele teve um papel muito importante, muito atuante na construção da reforma tributária. Desde antes do projeto, apresentação pelo Centro de Cidadania Fiscal, capitaneado pelo Bernard Api, e depois, durante toda a construção da reforma, defendendo sempre os interesses públicos. E eu tive a honra, o prazer de poder compor a comissão técnica da FEBRAFIT e também o núcleo duro que o assessorava tecnicamente na construção desse processo. E quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês de todo esse conhecimento que a gente pôde adquirir sobre a reforma tributária, que às vezes ela traz um pouquinho de preocupações, traz um pouquinho de dúvidas para os gestores municipais, para a sociedade como um todo e para os gestores municipais. Eu quero deixar para vocês antes, já que eu apresentei o Rodrigo, a Raquel me apresentou, e eu vou deixar meu Instagram para vocês, porque eu comentava com a Raquel que eu estou quase chegando no número de seguidores dela, ela está com 3.900.000, e para mim está faltando 3.885.000 para chegar à quantidade de seguidores dela. Então, vamos seguir para ajudar, que aí eu chego rapidinho, @prof.alanmartins, tá? E vocês acompanham lá muito conteúdo sobre reforma tributária, que é um assunto que eu falo bastante, @prof.alanmartins, com um L só. Sobre reforma tributária, a gente vai aqui diretamente, quem quiser aqui acompanhar o Rodrigo, o QR Code do Rodrigo, vou deixar aqui, eu pedi para o Rodrigo compartilhar comigo a apresentação dele, já que eu estou substituindo, então, quem quiser seguir o Rodrigo, está aqui o QR Code, atuação muito importante na esfera tributária. E aí, por que o sistema tributário foi reformado, né? Por que o sistema tributário mudou? Bom, nós tínhamos no Brasil um IVA Tupiniquim, que é
a tributação sobre o consumo brasileira, que nós tínhamos, não, ainda temos, né, estamos na fase de transição, apenas em 2033 que o sistema estará totalmente alterado, totalmente modificado. Nós estamos numa fase ali como se fosse a implosão de um edifício. Nós estamos ali colocando os detonadores, preparando toda a parte tecnológica para que nós possamos fazer efetivamente a implosão de um sistema tributário extremamente fragmentado no que tange à tributação sobre o consumo. E essa fragmentação é uma fragmentação em 5 tributos. Então, nós temos o ICMS estadual, o ISS municipal, que vocês conhecem muito bem, PIS, COFINS e IPI federal. Esses tributos todos têm uma fragmentação muito grande e essa fragmentação traz vários problemas. Primeiro, mais de 5.000 legislações municipais diferentes, 27 legislações estaduais, legislações extremamente complexas federais. E isso traz litígio e complexidade, não só para a sociedade, mas também para as administrações tributárias cuidarem disso. Muito bem, que mais de problema que nós temos? Nós temos um sistema tributário com um IVA, conforme eu disse inicialmente, extremamente equivocado. O Brasil tem uma tentativa de IVA que, além de fragmentado, é um IVA que não representa o que é essa sistemática de tributação sobre o consumo adotada em mais de 170 países no mundo. O que é o IVA? O IVA é o Imposto sobre o Valor Adicionado. É um imposto que, a cada etapa da cadeia produtiva, ele vai incidindo só sobre aquilo que foi agregado naquela etapa da cadeia produtiva. Então, se um produto tem uma matéria-prima que custa R$100, ele deve ser tributada, a matéria-prima, sobre R$100. Se eu industrializar essa matéria-prima e vender por R$200 o produto industrializado, eu não devo tributar sobre 200, eu devo tributar sobre 100, que é a diferença, é o valor que foi agregado na etapa. Se depois sair da indústria para um comércio e lá no comércio chegar por R$400, eu não vou tributar sobre 400, eu vou tributar sobre 200, que foi o valor agregado naquela etapa. Isso é o IVA. Porém, no Brasil não acontece assim. Os principais tributos não cumulativos, ICMS, PIS, COFINS e IPI, tem uma série de vedações ao crédito, situações em que o crédito não pode ser aproveitado, e isso faz com que nós tenhamos o fenômeno dos créditos residuais. Então, há verdadeiros absurdos. Não é possível se creditar de materiais de uso ou consumo da empresa. O crédito de ativo, bens de capital, que é investimento da empresa, ele pode ser feito, mas ao longo de 48 meses. 4 anos a gente parcela, né, quem é do meio empresarial, parcela para os estados o crédito de ICMS. PIS/COFINS, só insumo, e o conceito de insumo para PIS/COFINS é muito restrito. Então, isso representa um atraso para o Brasil, porque esses créditos residuais ferem a não cumulatividade que eu expliquei, e isso representa um aumento de tributação oculto. É o fenômeno da tributação oculta. Então, o que vai acontecer para o Brasil? A competitividade e a desindustrialização. A dificuldade de empreender no campo industrial e a dificuldade das empresas brasileiras serem competitivas, inclusive no campo internacional. Porque por mais que as exportações sejam desoneradas de tributos, essa contaminação da tributação oculta dos créditos residuais levam a que o produto brasileiro que chega ao exterior, que deveria chegar totalmente desonerado, que ele chegue com tributação oculta, com custo que não deveria ter. Claro que o impacto é muito grande no consumidor final. Para municípios, ISS nem crédito tem. Ele é um tributo totalmente cumulativo. Então, esse é um outro problema da nossa reforma tributária. E, por fim,
o último problema que eu queria pontuar é a questão da tributação na origem. E tributação na origem leva a quê? Guerra fiscal. Se eu cobro o tributo na origem da operação e há uma tributação entre 2 municípios ou entre 2 estados, eu faço com que aquele estado, aquele município que queira atrair empresas para o seu território, possa oferecer benefícios fiscais. Há mecanismos legais para impedir que esses benefícios fiscais sejam oferecidos sem autorização de todos os estados, pelo menos no campo estadual do ICMS. Mas há várias burlas ao longo da história do ICMS e, com isso, com essas burlas, o fenômeno da guerra fiscal rola solto. Segundo estudos econométricos, só esses 3 problemas representam uma perda de PIB para o Brasil de cerca de 10% ao ano. Com a litigiosidade, com a falta de competitividade, com a desindustrialização, com o alto custo de conformidade, que é o que as empresas têm que gastar para cumprir as obrigações complexas, em meio a esse emaranhado legislativo de milhares de legislações diferentes sobre 5 tributos distintos, nós temos só aí uma perda de PIB, não é potencial, é efetiva, de mais de 10%, segundo estudos econométricos. Não estou falando aqui de olhômetro ou de qualquer coisa parecida, estou falando de estudos acadêmicos sérios, citados por pessoas importantes. Ontem mesmo eu vi uma entrevista do Bernard Api, que é considerado o pai da reforma tributária, e o Api falava sobre esses estudos. Muito bem, e aí o que foi feito para mudar essa realidade? Primeiro, a unificação de todos esses tributos em 2 tributos, tá? O IPI continua, mas só em hipóteses muito restritas. Nós temos hoje o IVA no Brasil. Só que o IVA no Brasil teve que seguir não o IVA de 170 países. O IVA no Brasil teve que seguir o IVA de 2 países que foram seguidos de modelo, o Canadá e a Índia, porque Canadá e Índia adotam o IVA dual, o IVA duplo, em que eu tenho um IVA federal, que no Brasil corresponde à CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e um IVA local, um IVA estadual, que no Brasil corresponde ao IBS. Só que o Brasil é uma federação diferente, e aí é que entram os municípios têm autonomia política, têm prefeito, têm poder legislativo, têm leis próprias, e aí os municípios contam também nessa seara da tributação local. E aí o IVA dual é um IVA de competência compartilhada de estados e municípios. E como que nós vamos resolver esse problema? Então aqui, só para linkar com o que nós falamos, aqui a gente resolve a fragmentação que gera litígios. Num longo prazo a litigiosidade vai reduzir. Aqui a gente reduz a complexidade. Esses tributos são gêmeos e eles têm regulamentação única. A Lei Complementar 214 regulamenta ambos. Agora, como que estados e municípios vão conseguir, em conjunto, ambos administrar isso? Foi criada a figura do Comitê Gestor do IBS para administrar a competência compartilhada para estados e municípios. E aí, um grande ponto importantíssimo para estados e municípios é a mudança do eixo da tributação. Lembra que eu falei que a tributação é na origem? A tributação vai para o destino, para o local do consumo. Então, a arrecadação não vai mais para o município de onde parte a operação, de onde o serviço é prestado. A tributação vai para o destino. A tributação vai para onde nós temos efetivamente o consumo. E isso muda muita coisa, porque estados como o estado de São Paulo, que é um estado produtor, passam a ter perda de arrecadação. E municípios produtores também passam a ter perda de arrecadação.
Então, o que nós vamos ter que mudar na realidade? A realidade é que, durante a transição federativa, que vai durar 50 anos, em que gradativamente o comitê gestor vai distribuir para estados e municípios onde o consumo é feito o produto da arrecadação, estados e municípios vão ter que se organizar e vão ter que avaliar com seriedade quem vai ter perdas e quem vai ter ganhos de arrecadação. Eu trouxe aqui 2 municípios da região, que eu pedi para o pessoal lá da equipe técnica da Afresp me passar um estudo econométrico de projeção que foi feito. Então, há municípios que vão ter ganhos. Por exemplo, São Carlos e Araraquara. A expectativa é que haja um ganho de arrecadação nesse período de 50 anos de até 20%. Agora, para outros municípios, haverá perda, redução de arrecadação, porque mudou o eixo da tributação, mudou a forma de tributação. E aí, o que esses municípios vão ter que fazer? Vão ter que buscar meios de incentivar o consumo. E aí eu compartilho com vocês até a minha tese de doutorado, que eu estou escrevendo, em que a gente fala da formação de clusters, da formação de meios empresariais, e aí o poder público tem que incentivar nas localidades, e se eu incentivar a partir das vocações endógenas, as vocações locais, essa economia local, é claro que eu vou conseguir fazer com que haja atração de pessoas potencialmente consumidoras para aquela localidade, e com isso, havendo pessoas consumidoras naquela localidade, que vão trabalhar nas empresas, que vão ser mão de obra, que vão empreender ali, eu terei mais consumo, e tendo mais consumo, eu terei mais arrecadação. Então, para trazer uma mensagem para os municípios, eu digo, municípios, dentro dos pilares da reforma tributária, a tributação no destino é o olhar mais atento de vocês. Vocês têm que trabalhar no investimento em infraestrutura, em tecnologia. Se você tem universidade, se você tem FATEC, faça as associações com essas entidades na sua cidade ou na sua região, para que você fomente a economia local, incentive. Por exemplo, vamos pegar uma cidade próxima aqui, Olímpia, lá o forte é o turismo. Então, o consumo é muito forte. Incentive o turismo. Ribeirão Preto, a minha cidade, tem muita coisa boa, o setor de serviços é muito forte, então vamos estimular o setor de serviços. E com isso, a Rota da Cerveja, saborosíssima lá em Ribeirão Preto, né, se beber, não dirija, também é ótima. E com isso, se você incentivar essas vocações locais, essas vocações regionais, você vai incentivar o consumo e a arrecadação. 2 pontos finais, apenas para concluir, que eu já estou com o tempo esgotado, vou colocar, aproveitar aquele tradicional chorinho, só para não ficar no vazio. Nós mudamos o sistema de cumulatividade na reforma. Agora é o sistema não cumulativo pleno. Tudo vai dar crédito. As restrições ao crédito, as exceções que não dão crédito, são muito poucas. Então, uma empresa, não importa o que ela adquire, mercadoria, serviço, é matéria-prima, é outro tipo de insumo, é material de consumo, eu estou adquirindo ali serviços de quaisquer naturezas, tudo que for pago de IBS e CBS vai conferir crédito. E aí eu vou ter efetivamente a tributação sobre o valor adicionado, sobre o IVA. E com isso, a tributação sobre o valor adicionado sobre o IVA, sendo a tributação efetiva, isso vai nos levar ao fim dos créditos residuais e da tributação oculta e ao aumento da competitividade da economia nacional. Inclusive, as exportações desoneradas passam a ser desoneradas de verdade, e aí nós temos competitividade internacional. E a base ampla é o outro pilar, eu já falei. A base ampla,
ela é muito, mas muito importante mesmo, porque eu passo a ter tudo tributado. E se tudo é tributado, é claro que isso vai representar uma menor carga tributária. A reforma tributária ainda tem mecanismos de redução da sonegação, como é o caso do split payment, e são mecanismos bons, porque com a redução, split payment é mito, tá? Ele não vai acabar com a sonegação, ele vai reduzir a sonegação. E se eu tenho menos sonegação, eu vou poder ter menos carga tributária. Se eu tenho base ampla, tudo paga tributo, eu vou ter menos carga tributária a médio e longo prazo, não a curto prazo ainda. Então, é muito importante essa questão também da base ampla de incidência. Dentro desses 3 pilares, espera-se, num Brasil melhor, essa perda de 10% ou mais do PIB que citei, trabalha com cenário pessimista de um PIB 12% maior só com a reforma e num cenário otimista de um PIB até 20% maior. E para os municípios que terão ganho podem maximizar esses ganhos de arrecadação investindo na sua infraestrutura, na atratividade de empresas para a localidade, para ter mercado de consumo e, consequentemente, arrecadação, e os municípios que não têm esse potencial, que podem vir a ter perdas, vão fazer o mesmo para recuperar as perdas, lembrando que haverá um prazo de 50 anos para isso. E dentro desse prazo, gradativamente vai mudando o eixo da tributação. E um ponto final, porque eu sei que temos técnicos aqui, a fiscalização continua no município. Então, nós não teremos a fiscalização pelo comitê gestor. O comitê gestor só vai coordenar tudo isso e o comitê gestor só vai arrecadar e distribuir de acordo com os novos critérios de distribuição da arrecadação. Então, a fiscalização, a administração tributária, a gestão dos contribuintes, o contato, a interação com os contribuintes, continua no município, continua no Estado, e aí nós temos que ter preocupação com as nossas administrações tributárias, porque, é claro, eu não vou falar, não vou jogar contra a minha carreira, fiscalização também é muito importante. Obrigado. Melhor entender a reforma tributária agora do que ter surpresas desagradáveis em 2033, né, Alan? Agora, volta a dizer o teu Instagram aqui, porque a gente precisa empatar, né? Eu e você. Vai, fala. @prof.alanmartins. Gente, tudo sobre a reforma tributária no site do Alan. Valeu, Alan. Obrigada. E tem o QR Code do Rodrigo. Rodrigo Espada, nosso palestrante já de muito tempo aqui no Conexão APM.